pessoal, boa tarde. A gente vai aguardar uns 5 minutinhos para o pessoal entrar e a gente já vai iniciar. E aí, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aí à nossa live. Vou me apresentar, eu sou a Jaqueline, sou analista do Suporte Folha.
E hoje eu vou estar apresentando aí para vocês os novos relatórios de conferência que estão sendo desenvolvidos, que vão auxiliar aí nas conferências, né, dos encargos de INSS, FGTS, Imposto de Renda e o PIS. Vamos lá. Bom, vou começar aqui, né, a apresentar, a gente vai apresentar os relatórios e no final eu vou estar apresentando aí como resolver algumas divergências, as que mais acontecem, né, em relação a essas diferenças que costumam dar nos relatórios. Vamos começar aqui pelo relatório de conferência de INSS. Bom, para a geração desse novo relatório, a gente tem que passar pelo processo normal, né, de calcular a folha, apuração do GPS, envio dos eventos para o social, todos os eventos, tá? S1200, 1210, 1299, 2299, 2399, se for o caso. Após o envio e o fechamento, a gente vai acessar lá a parte de relatórios da folha. Lá no menu de relatórios, folha de pagamento, a primeira opção, que é a de contra-cheque, arquivo de banco, opção 1, folha de pagamento detalhada, geralmente modelo B, tá? Que a gente utiliza. Aqui está o resumo, né? Como que geralmente ele é apresentado. Acho que todo mundo já conhece. E aí, esses novos relatórios a gente vai emitir da seguinte forma. Para o INSS, a gente tem duas formas de gerar o relatório. Que a gente vai conferir as bases, que está ali marcado em amarelo, a gente consegue ver as bases de cada funcionário, tá? E temos lá em cima a parte de segurados, que a gente vai conferir o INSS descontado de cada funcionário. Como que a gente faz para visualizar esse relatório? Só clicar em cima do nome, segurados, ou ali, base de INSS, que ele vai perguntar se deseja sintetizar, a gente vai marcar que sim, e como você já fez os envios, né, para o e-social, ele vai conseguir fazer a comparação entre o que está no sistema e o que foi informado ao e-social, e vai apresentar o relatório. Esse relatório aí de exemplo. As colunas, né, as primeiras colunas são os valores do sistema, e o valor de INSS do e-social, e se houver alguma diferença, vai estar mostrando nessa última coluna. Vamos lá. Relatório do FGTS. O relatório de conferência do FGTS, a gente também confere no mesmo local, lá no resumo da folha. Todos os 3 primeiros relatórios que eu vou mostrar para vocês, eles são conferidos lá no resumo da folha, tá? Para a conferência do relatório de FGTS, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos abrir lá o resumo. Ele vai fazer a mesma pergunta quando a gente clicar em cima da tarja ali, ó, do total de FGTS do recibo, onde que está marcado em amarelo, ele vai fazer a mesma pergunta. Deseja sintetizar pessoa? A gente vai marcar que sim. E logo depois a gente tem duas opções. Uma, que a gente vai marcar aqui, né, localizar a diferença no arquivo do trabalhador digital. E aí aqui a gente tem duas opções. Uma, que é quando a gente já baixou o arquivo lá do FGTS digital, já colocamos na máquina, já extraímos, que aí ele vai fazer uma pergunta se a gente deseja baixar lá do portal do FGTS digital, a gente vai colocar que não, e vai localizar o arquivo trabalhadores. Se você optar por fazer o download através do robô do Atenas, ele vai entrar lá no portal do FGTS digital, vai fazer o processo de baixar o arquivo, e ele vai trazer isso para a pasta CTEMP-ATH da sua máquina. Tá? Ele vai vir um arquivo zipado. Esse arquivo zipado, a gente
extrai, e após extrair, a gente vai utilizar o arquivo chamado trabalhadores, esse último arquivinho aqui da lateral, correto? Aí a gente vai repetir o mesmo processo. Vamos lá, né? Sintetizar a pessoa, sim, localizar a diferença no arquivo do trabalhadores. No FGTS digital, a gente vai marcar que não, porque o robô já fez esse download, e aí a gente vai localizar o arquivo na máquina e vai abrir o relatório. E ele vai aparecer dessa seguinte forma, sempre da mesma forma. Os valores do Atenas, na sua lateral esquerda, e o valor tá? Se houver alguma diferença, vai estar apresentando aqui. Esse relatório, inclusive, agora, nas próximas versões, já vai estar contemplando o valor do desconto do empréstimo consignado, tá? Então, também vai ter uma nova coluna para o empréstimo, para que vocês consigam conferir quem tem, quem não tem, né? Porque lá no relatório, no resumo da folha, a gente já tem um somatório total do FGTS do mês, mais o do empréstimo consignado, né? E aí a gente vai conseguir fazer essa conferência agora. Vai poder baixar os dois arquivos de lá para fazer a conferência. E o relatório de conferência de imposto de renda. O relatório de conferência do imposto de renda a gente vai usar no mesmo local, né? Vamos enviar os eventos. Só que ele, no momento em que você pedir para abrir, vamos deixar aqui atualizar, na hora que você pedir para abrir o relatório, ele vai abrir o portal do social e ele vai buscar essas informações lá de dentro. Então, a gente vai sintetizar pessoa, sim. Depois a gente vai e visualizar, verificar o detalhamento de diferença. E aí ele vai abrir o portal do social para poder fazer essa conferência 1 a 1, tá? Então, tem que aguardar um pouquinho, ele vai fazer esse trabalho, igual quando a gente busca recibo, né, que ele faz aquele processo de abrir o portal do social, e aí ele vai trazendo o valor 1 a 1 para fazer essa comparação lá no relatório. E aí ele vai trazer o relatóriozinho de conferência. No mesmo modelo do INSS e do FGTS, tá? Valores do Atenas, valor do imposto de renda lá do social, e se houver alguma diferença, ele vai apresentar ali na lateral direita. E aí temos também o relatório de conferência do PIS. O relatório de conferência do PIS, diferente dos outros que a gente retira lá no resumo da folha, ele a gente precisa ir lá no DARF, aonde a gente emitia, né? Então, a gente vai fazer o mesmo processo do envio das informações para o e-social, e aí a gente vai lá em relatórios, DARF e PIS. Vamos clicar na linha do PIS, botão direito, relatório analítico do PIS. Se você tiver com todos os eventos enviados, ele vai apresentar o relatório, nos mesmos moldes que a gente tira lá do resumo da folha. Tá? Ó, valor do Atenas e o valor lá do portal. Então, se houver alguma diferença, vai estar mostrando aqui. Aí eu vou comentar alguma das divergências que costumam acontecer, que podem acontecer aí nos relatórios. Vamos lá. Hoje, a nossa principal divergência ainda continua sendo as incidências, né? As incidências das rúbricas, com incidências para o Atenas, sem incidência para o social e vice-versa. Então, o nosso maior
ficar de erros hoje, de diferença, ainda são relacionadas às verbas. O que tem acontecido muito, que a gente tem pego agora, né, nesses últimos tempos, são relacionados às verbas de férias. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês no slide. Que é, né, a incidência do Atenas e a do E-Social. As duas primeiras fotos aqui da rúbrica são relacionadas à parametrização do E-Social, e a última aqui é geralmente as incidências do Atenas. Tá? Então, o que a gente sempre tem que confirmar? Se as incidências do Atenas, da última imagem, elas são condizentes com o que está informado para o E-Social. Né? Então, eu sempre verifico, tá? Se eu tenho marcado a incidência nessa última telazinha, que é a do Atenas, eu tenho que ter as incidências para dentro do E-Social, que ali pode ser incidência 11, 12, né, de acordo com a rúbrica que eu estiver utilizando. E a natureza. Tá? Então, eu sempre dou uma olhada lá no portal, olho no Atenas. Hoje a gente também já tem um relatório dentro do Atenas que faz essa conferência, tá? Que ele auxilia aí na conferência das rúbricas lá de dentro do portal. A gente tem um robô que vai lá, que busca as informações e faz essa comparação. Mas se você quiser olhar lá dentro do portal também, comparar com dentro do Atenas. O que tem acontecido muito, que a gente tem pego, é em relação às férias, verbas de férias. Muitos clientes, eles detalham as verbas das férias. E nesse detalhar, o Atenas internamente, ele tem as verbas, por exemplo, vamos colocar aqui uma rúbrica de comissão. 3423, o código da rúbrica. E aí o Atenas, internamente, ele tem a 3423-11. Essa rúbrica, ela só tem que ter incidência para imposto de renda, se a rúbrica tiver, né, incidência de imposto de renda. Então, precisa se atentar se dentro do portal não foi informado na hora do envio as com traço 11 com incidência de INSS e FGTS, porque, consequentemente, isso vai aumentar o valor da sua base lá dentro e vai fazer da divergência do E-Social. Então, se atentar bastante quando a gente faz o detalhamento das férias, porque quem não detalha as verbas nas férias, geralmente só tem a 501 e a 508. Fica mais fácil da gente confirmar lá dentro do portal, né, se elas estão ou não com incidência. Então, 501-11, 508-11. Elas precisam ter incidência apenas para imposto de renda, tá? INSS e FGTS vão ir na 501 e 508. E nas verbas detalhadas vão ser as que não têm o traço 11. Então, no caso aí, vamos supor, da comissão, seria a 3423. Ela, sim, ela tem que ter incidência para o INSS e para o FGTS, sem incidência de imposto de renda, porque essa já foi informada lá no traço 11. E por que que isso acontece? Então, internamente, para cumprir o imposto de renda, como o imposto de renda por data de pagamento, então, internamente, o sistema replica essas rúbricas para que no momento do envio da folha, do 1200, ele envie essas informações das férias e caso tenha, né, o valor do imposto de renda, esse seja calculado lá no pagamento, que férias acontece sempre, né, de ser 2 dias antes. Então, para cumprir, para que você entregue no prazo, o sistema internamente tem essa configuração. Então, esse é um ponto que a gente tem pego de bastante erro, que está dando divergência, né? E nem sempre fica tão claro nos relatórios. Segundo ponto que a gente tem pego nos últimos tempos, que tem dado muita divergência, é sobre os envios dos eventos 1200, por exemplo. Eu tenho um funcionário que eu fui lá, fiz a folha dele, fiz o envio para o E-Social, mas aí a empresa lá no final do mês, né, depois que eu já fiz o envio, me fala que tem que ser feita uma rescisão desse funcionário. Muitas pessoas esquecem de reabrir ou de fazer a exclusão do evento 1200 da folha,
para posterior fazer a rescisão e envio para o E-Social. Então, a gente pede que se atentem a essa questão, né, de rescisão e folha. Por quê? Fui lá dentro do Atenas, excluí a folha de pagamento daquele funcionário, fiz a rescisão dele, mas não fiz a exclusão do evento para o E-Social. Eu vou lá, vou fazer a rescisão, vou fazer o envio do 2299. No momento, pode aparecer uma advertência, não vai dar rejeição, mas uma advertência, um alerta que tem um evento lá, né? Mas ele não fala exatamente que é a folha, ele só fala que tem evento no mesmo período. E aí, quando a pessoa faz o fechamento, como você excluiu aquela folha daquele funcionário, ele já não vai estar mais disponível lá no gerenciador do E-Social no 1200. Então, você não vai se lembrar que você fez essa, né, exclusão ou não, ou que isso está informado, né? Muitas vezes eles não se lembram. E aí, quando eu faço o meu fechamento, que eu vou fazer lá, né, a comparação dos meus encargos dentro do portal do E-Social, tá maior. E aí, nesse caso, os relatórios não conseguem fazer essa detecção, porque foi excluído a folha de dentro do Atenas, só não foi excluído o envio do E-Social. Então, na hora que eu vou abrir o meu relatório de conferência, ele não vai conseguir fazer essa comparação, uma vez que eu já não tenho mais essa folha dentro do Atenas. Né? Então, a gente pede que vocês se atentem a esses casos de envio de folha e posterior à rescisão, porque fica difícil, né, de localizar, tem ficado difícil de localizar, e a gente tem pego aí essas questões, por mais que a gente crie travas, né, porque o sistema tem alertas, né, no momento de você tirar o funcionário de dentro da folha de pagamento, ele dá esse alerta falando, né, que tem envio do E-Social. Por mais que ele tenha, algumas pessoas conseguem fazer, mesmo assim, a exclusão, né, do funcionário da folha de pagamento e posterior o cálculo da rescisão. Então, vamos nos atentar, porque isso tem dado divergência e fica difícil de conferir no relatório final. Então, assim, na folha de pagamento, para as coisas relacionadas ao INSS, eu acho que esses são os dois pontos principais que a gente tem pego de erros relacionados à folha, em relação à INSS, ok? Divergência divergência do FGTS. Vamos falar sobre a divergência do FGTS. O que a gente mais tem pego em relação ao FGTS? Quando os relatórios da folha, lá a gente vai tirar o relatório da folha e o totalizador lá no FGTS digital e não bate os valores. Acho que o que mais a gente tem pego é relacionado às rescisões. Por quê? Fui lá, fiz a rescisão, fiz o envio. Muitas vezes eu vou lá dentro do portal da FGTS digital, emito a guia, o cliente paga, e nesse momento que o cliente paga, essa guia da rescisão, ela sai lá do resumo, do totalizador, do resumo que é do FGTS, do mensal, né? E só que ele, no relatório do Atenas, ele não vai sair do relatório do Atenas quando o cliente paga a guia, né? Ele vai permanecer o valor lá. E aí muitas pessoas têm tirado o relatório do FGTS e na hora de comparar se esquecem que essa guia já foi paga, não se atentam em olhar as guias pagas, né? E aí com o relatório, a gente até consegue verificar nesse relatório de conferência, a gente consegue verificar que tem uma divergência naquele funcionário, né? Porque quando eu vou baixar aquele arquivo do FGTS digital, o funcionário já não vai estar mais ali, né? Naquele arquivo. Então, como ele ainda está no relatório do Atenas, ele fica um espaço em branco, como se eu não tivesse feito o envio daquele funcionário. Aí, geralmente, nós como analistas, né, vamos lá e olhamos nas guias pagas e geralmente está lá o valor na guia paga. Então, eu preciso que confiram essa parte, né, se atentem a essa questão do pagamento das guias de rescisão, tá? Porque isso está fazendo dar divergência no relatório no final.
Mas isso não quer dizer que está errado, tá, gente? Quer dizer somente que foi pago e saiu do relatório do FGTS digital lá do portal do FGTS, tá? E divergência de imposto de renda. Nessa parte do imposto de renda, que a gente tem pego muito é em relação também a questões de férias. O que acontece? Como a gente tem a folha de férias, a gente tem lá a verba IR descontado. É ela que vai carregar a incidência e vai levar para o social, correto? Quando ela vai para o cálculo da folha mensal, ela vem através da verba 2816, IR descontado nas férias. Ela é um demonstrativo para dizer que você descontou aquele imposto de renda, só que ela não pode carregar essa incidência para dentro do e-social. Então, a gente precisa se atentar, a gente tem pego muitos casos em que a verba 2816 está com essa incidência lá no portal também, e aí a gente tem a 2805 mais a 2816. Então, isso faz ficar com o valor dobrado lá dentro do portal do desconto do imposto de renda. Então, a gente precisa verificar que a 2816, ela não tem que carregar a incidência lá do imposto de renda, ela tem que ser 0,9. Geralmente, isso faz, eu acho que é o nosso maior caso de divergência é em relação a essa questão das férias, tá? Da duplicidade do valor das férias. Ou quando não tem, né? Ah, não está levando imposto de renda das férias do funcionário. Aí a gente precisa se atentar na verba do imposto de renda lá da folha de férias. Por quê? Ela é a traço 11, então ela tem que carregar essa incidência do imposto de renda, tá? Lá para dentro, no momento que eu envio as férias. Então a gente precisa ter atenção nesses dois pontos aí, quando é férias, olhar as incidências do imposto de renda, né? Se eu não me engano, é 2805, que vai dentro da folha de férias, e a 2816, que é a verba que vai dentro da mensal para demonstrar o que eu tive de desconto de imposto de renda daquele funcionário nas férias. Então, esse, assim, é a nossa maior divergência. Outra questão que a gente pegou há um tempo atrás, isso já minimizou bastante, houve um tempo que o e-social, isso estava sendo mais recorrente, que era quando a gente não localizava a diferença. Abria relatório, não tinha diferença, mas o valor total não batia. A gente pegou aí por um tempo atrás, acredito que por estabilidade no envio, no e-social, né? Ele não lia ou ele divergia o valor, mas não tinha nenhuma divergência dentro do Atenas. O que a gente fazia nesses casos, ou o que a gente faz ainda quando isso acontece? Hoje está bem menos, a gente só tem pego mais essas questões do imposto de renda das férias, mas nesse caso aí, se em algum momento vocês pegarem, não está batendo, mas meu relatório está todo certo, está tudo aqui, mas lá no portal está a maior, já conferi as férias, está tudo certo, as pessoas que tiveram férias, o desconto do imposto de renda está ok, reabre, exclui o 1210 e faz a retificação dos eventos. De quem, se vocês conseguirem localizar, hoje o gerenciador já mostra, né, quem tem o imposto de renda, então vocês não precisam fazer exclusão de todo mundo, mas exclui quem tem a informação do imposto de renda e faz o envio novamente. Porque já teve casos da gente conferir todos os funcionários que tinham imposto de renda, tá tudo ok, mas chegava no final, o valor não batia. Fazia-se exclusão e enviava novamente, e o valor ficava ok, sem a gente precisar fazer nenhuma intervenção, nada de ajuste no sistema, tá? Por alguma falha aí na leitura do e-social, apresentava esse valor divergente. Então, reabre, faz a exclusão e envia novamente, ok? Bom, alguns pontos de atenção.
utilizar os relatórios sempre para validar o fechamento da folha, principalmente esses que eu estou apresentando aqui hoje, porque eles estão sendo os que a gente está trabalhando constantemente para poder ficar o mais fácil possível de localizar as diferenças, tá? Então, a gente tem trabalhado muito em questão de múltiplos vínculos, né, para que traga corretamente as informações, né, para que apresente de forma mais concreta possível se houver alguma diferença, tá? Acompanhar a transmissão dos eventos, ter atenção aí nessa relação de envios, né, do E-Social, do INSS, do 1200, como eu já falei, para quem teve rescisão, do FGTS lá, do pagamento da guia, que fica diferente no relatório, né, e sempre manter o sistema atualizado, tá? Então, assim, a gente tem aí algumas versões, a gente sempre está lançando uma versão mais atualizada, tá? Agora, com a entrada do empréstimo consignado, estão tendo muitas situações novas, né? O governo aí está fazendo novos ajustes, né? Igual mais no empréstimo. Então, a gente tem trabalhado nisso constantemente para poder ajustar essas novas questões que o governo está liberando. Então, eu peço que vocês sempre mantenham o sistema atualizado de vocês para poder fazer essa conferência. Bom, e do mais, é isso, tá? Esses são os novos relatórios que a gente tem para apresentar. Estamos à disposição em caso de dúvidas para poder esclarecer, tá mostrando esses novos relatórios, né? E qualquer outra divergência, vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Pessoal, só agradecer a participação de vocês, tá? Vamos encerrar aqui a live e qualquer outra informação pode entrar em contato com a gente. Temos também lá na nossa parte de manuais todos os vídeos relacionados a esses relatórios que eu apresentei, tá? Então, se vocês precisarem dessas informações, nós temos os vídeos onde a gente mostra passo a passo de como utilizar cada relatório. Então, se vocês ficarem com dúvidas, pode entrar lá na parte de manuais ou entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza os vídeos mostrando como fazer, como utilizar cada relatório novo que foi criado pelo sistema, tá? Obrigada.